Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 6 será a nossa leitura. Nós estamos hoje encerrando a nossa série de estudos com o tema Centralidade da Verdade. Trabalhamos aí no mês de abril e maio com esse tema. Hoje nós encerramos então para começar um novo assunto no próximo domingo. E hoje nós vamos falar sobre Cristo e sua noiva. Falamos sobre Jesus Cristo como centro do Evangelho, centro da verdade. Falamos sobre a glória de Deus. Falamos sobre uma série de questões e algo que também é central na nossa fé é a igreja. Quando a gente pensa em um noivo, a gente pensa ao seu lado uma noiva. Não existe noivo sem noiva. Não existe um casal de um. É necessário que haja uma dupla, homem e mulher. E também essa então é a figura que as Escrituras adotam de forma mais intensa para se referir à relação entre Cristo e sua igreja. Desde o Antigo Testamento, quando nós vemos, por exemplo, Deus chamando Israel de sua noiva, de sua esposa, e em alguns momentos uma relação conturbada entre Deus e o seu povo, como por exemplo a gente vê nos profetas, profeta Oséias, que se casa com uma prostituta, como uma referência à nação de Israel, para dizer que aquela esposa era infiel ao Senhor. Então uma relação um pouco conturbada, mas que agora no Novo Testamento ganha marcas de pureza, de santidade, e que nós vamos então refletir um pouquinho nessa noite sobre essa igreja, essa noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 19, do verso 6 ao verso 9, diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, como eu dizia, essa imagem de noiva, de um relacionamento conjugal, de um relacionamento íntimo, matrimonial, entre Deus e o seu povo, entre Cristo e sua igreja, é algo muito presente nas Escrituras. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos, como igreja do Senhor, noiva de Cristo. Isso, então, é uma verdade que precisa estar sempre latente no nosso pensamento. Nós precisamos sempre estar com isso vivo nas nossas memórias, para que nós possamos, então, conduzir nossas vidas de forma consoante a isso. Vamos, então, analisar esse texto verso a verso. O primeiro verso que lemos diz assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse texto que estamos vendo, ele começa com um ato de louvor, com um hino de adoração a Deus. Aleluia, reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E é aqui o último desses cânticos tão presentes ao longo de todo o livro de Apocalipse. Se você lê Apocalipse do princípio ao seu fim, você vai ver que há vários cânticos de adoração a Deus. Os anjos cantam, os anciãos cantam, a multidão canta, diversos seres viventes, os 4 seres viventes cantam em louvor a Deus. E aqui nós temos então o último dos cânticos de louvor a Deus presentes nesse texto, que começa então a narrativa do nosso texto aqui. Uma grande multidão.
Ele diz assim: ouvi como voz de numerosa multidão. Quem é essa grande multidão presente ali para louvar o Senhor? Quem é esse povo que adora e por que eles estão louvando? Se você voltar um verso antes, você verá no verso 5 uma convocação sendo feita. Alguém, uma voz que sai do trono, diz assim: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Bem, como resposta a essa convocação que é feita por essa voz que soa do trono, nós temos então esse louvor iniciado aqui. Essa multidão, queridos, é então, se você for manter uma coerência interpretativa aqui em todo o livro do Apocalipse, você vai ter que notar que essa multidão é a igreja do Senhor, é o povo de Deus junto com os anjos. Então, santos, nós, os cristãos, aqueles que estivermos lá com o Senhor nos céus, e os anjos louvando a Deus, né? Aquilo que Hebreus vai chamar de Assembleia Universal, todos os servos do Senhor reunidos para adorá-lo, para bendizê-lo. Essa é a grande multidão barulhenta que João está contemplando aqui. O povo de Deus, a igreja triunfante do Senhor, ou seja, aquela igreja que já está com o Senhor nos céus. Porque veja, nós dentro dos estudos teológicos, a gente costuma dividir a igreja em duas. Como assim? Nós temos aquilo que a gente chama de igreja triunfante e temos aquilo que nós chamamos de igreja militante. Exatamente. Nós temos essas duas igrejas que são então a igreja que já está com o Senhor nos céus, aqueles mortos que morreram em Cristo e que estão lá triunfando, então desfrutando da presença do Senhor na sua glória. E nós temos a igreja militante, que somos nós que estamos aqui militando ainda, lutando, batalhando e supondo que o Senhor retornasse agora, nós então iríamos ao encontro dele. Mas se o Senhor retornar após a nossa morte, nós estaremos nessa condição de igreja triunfante, louvando e bendizendo ao Senhor na eternidade. Então é esse povo que está aqui, é essa grande multidão, a igreja do Senhor com os anjos de Deus louvando a eles. Isso é interessante para nós, é uma figura importante, porque ele usa aqui referências à natureza, muitas águas, fortes trovões, para dizer que era um som intenso, um som agudo, um som muito forte de muitas e muitas e muitas pessoas. Isso para mim é confortante, porque quando a gente pensa na igreja, nós somos tentados a olhar para essa igreja que está aqui, próximo de nós, e quando nós pensamos na multidão de pessoas que existem no mundo, 8 bilhões de habitantes, cerca de 8 bilhões de habitantes, apenas 2 se denominam cristãos, e dentre esses 2 que se denominam cristãos, nós sequer sabemos quantos deles de fato são cristãos e servem de verdade ao Senhor. Talvez isso traga para nós um pouco de tristeza no coração. Quando a gente vê como anda a situação de muitas igrejas por aí, que vivem uma vida centrada no homem, no eu, que perderam completamente o foco da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Quando nós vemos muitos lugares por aí proclamando o nome de Jesus de forma irresponsável, de forma descomprometida. Quando nós vemos muitos que se dizem cristãos vivendo uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida de qualquer forma, talvez nós sejamos tentados a pensar que a igreja do Senhor é muito pequena, é um grupo muito reduzido. Mas quando nós olhamos para esse texto, o Senhor nos lembra da verdade.
O Senhor nos lembra de que a sua igreja é muito maior do que nós imaginamos, de que a sua igreja é muito mais imensa do que a nossa mente é capaz de contemplar, de que a igreja do Senhor é um sem número de pessoas que estão espalhadas por toda a terra e que vivem fielmente o evangelho de Jesus Cristo. E nós nos lembramos então de Apocalipse capítulo 7, versículo 9, quando a palavra do Senhor nos diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Queridos, a igreja do Senhor é um povo imenso, é um povo grandioso que o Senhor foi chamando ao longo da história, ao longo de todas as eras, foi convocando para si homens e mulheres, o Senhor foi atraindo com laços de amor para a sua presença, homens e mulheres em todos os tempos, e essa igreja do Senhor é uma grande multidão que João diz, ninguém consegue contar. Nós jamais podemos nos esquecer dessa verdade, e achar que porque talvez aqui entre nós, muitos que podiam estar reunidos nessa noite, não estão, por causa do frio, por causa de outros compromissos que fizeram no dia do Senhor, por causa de preguiça, por causa de tantas outras razões que poderiam arrumar para não estar reunidos como povo do Senhor. Talvez nós sejamos tentados a pensar que a igreja do Senhor é pequena, porque a gente faz uma programação aqui para homens e tem poucos homens, a gente faz uma programação para mulheres, tem poucas mulheres, a gente faz uma programação de jovens e nem todos os jovens comparecem, mas a igreja do Senhor, apesar da nossa fraqueza, apesar de sermos pequenos, ela é grande, ela é triunfante, ela é grandiosa. Eu gostaria de citar aqui alguns trechos da nossa confissão de fé de Westminster, que é a nossa declaração de fé adotada, subscrita pela Igreja Presbiteriana. No capítulo 25, ela fala a respeito da igreja, dizendo assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Seu cabeça, ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Essa é a que nós chamamos de igreja invisível. É a igreja que nós não contemplamos, mas que Deus contempla. É a igreja que é composta de todos os crentes, como diz aqui a nossa confissão, que já foram, que são e que ainda virão a ser servos do Senhor. Essa imensa igreja do Senhor, de todas as eras, desde o primeiro homem que foi chamado para servir a Cristo, lá Adão, até o último que será chamado antes da vinda do Senhor Jesus, todos esses já são a igreja invisível de Deus. E a confissão continua dizendo: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro, nesse momento, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Ou seja, a igreja visível é aquela que os nossos olhos são capazes de contemplar. Somos eu e você, juntos aqui, que professamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que tentamos viver segundo as ordenanças da palavra do Senhor. Nós somos a igreja visível, mas nós também fazemos parte da igreja invisível, aquela que abarca, que engloba todos os nossos irmãos de todos os tempos. Bem, o texto prossegue nos dizendo: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Queridos, nós chegamos então num momento de celebração. Aquele povo louva a Deus como resposta àquele convite feito pela voz que flui do trono. E agora há um novo comando que é dado: alegremo-nos e exultemos e lhe demos glória. Ou seja,
prestemos culto de forma alegre ao Senhor, porque chegou o momento de festa, uma festa de casamento, uma festa feliz, as bodas do Cordeiro, a eterna união entre Cristo e sua noiva, a igreja, o eterno encontro que jamais conhecerá divórcio, separação ou nenhum tipo de conflito, uma união perfeita entre Cristo e sua noiva. Veja que essa noiva é a igreja e ela é trabalhada assim ao longo de todo o Novo Testamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ao falar do seu trabalho em favor da igreja de Corinto, ele diz: eu zelo por vocês, eu trabalho, eu me esforço, eu me empenho, eu cuido de vocês com grande amor, porque eu estou preparando uma noiva para Cristo. Eu quero apresentar ao Senhor Jesus uma noiva puríssima, uma virgem que não conheceu outro marido, que é preparada para o Senhor. E esse é o trabalho do Evangelho nas nossas vidas, nos preparar para nos apresentar a Cristo como noivas puras, perfeitas, imaculadas. Quero falar um pouco sobre o casamento no contexto judaico, para a gente entender então o que está acontecendo aqui. O que são essas bodas do Cordeiro? Casamento judaico antigo, né? Hoje as tradições mudaram, mas naquele tempo onde João está escrevendo aqui, o casamento era composto de 4 etapas. Primeiro era o noivado. Então não tinha esse negócio de namoro como a gente tem hoje, né? Normalmente os casamentos eram feitos pelos pais. Eles arranjavam os casamentos para os seus filhos. E o primeiro passo do casamento, então, já era o noivado. Quando as duas famílias acordavam entre si: meu filho vai casar com sua filha, é isso mesmo, estamos acertados, beleza. Então, era feito ali um acordo diante de testemunhas, um contrato na frente de testemunhas, e já era pronunciada uma bênção de Deus sobre aquele casal. Então, eles estavam oficialmente já casados. Porém, cada um ainda vivia na sua casa, separados, mas eles já eram um casal prometido, e essa união já tinha validade, não podia ser desfeita mais, era um acordo perpétuo. Era a situação que se encontrava, por exemplo, Maria e José, quando Jesus foi anunciado pelo anjo. Então, eles estavam nessa fase aqui. Por isso que foi tão preocupante para José e para Maria, o que as pessoas iriam pensar? Porque eles eram noivos, mas eles não podiam viver juntos, eles ainda não podiam coabitar. Depois, no noivado, vinha um período, a segunda etapa, que era chamada de intervalo. O que é esse intervalo? É o período entre o noivado, a promessa de casamento, e a união de fato. Esse período era para que a noiva se preparasse, se organizasse. Então ela cuidava das suas coisas, ela ia procurar as vestimentas para ela usar na cerimônia, ela ia se adornar, ela ia se embelezar, fazer todos aqueles tratamentos de beleza disponíveis na época. E enquanto isso, o noivo iria preparar ali o dote, então, uma quantia em dinheiro que ele iria pagar à família da noiva pelo seu casamento. Então isso tudo fazia parte da tradição. Então às vezes o noivo não tinha o dinheiro todo, então o intervalo durava um pouquinho mais, que ele tinha que trabalhar um pouco mais, a família tinha que ajuntar mais dinheiro para conseguir pagar o dote. Às vezes o intervalo era mais curto, então isso variava aí de acordo de situação para situação. A terceira fase era a chamada procissão, né? Então o noivo, num dia determinado, saía da sua casa, todo bem vestido, todo adornado também, carregando tochas nas mãos, e os seus amigos, os seus padrinhos, vamos dizer assim, iam junto dele cantando canções alegres, festivas,
e aquela procissão ia então em direção da casa do noivo até a casa da noiva, onde lá ela estava aguardando o noivo, toda preparada, toda bonitona, para quando o seu noivo chegasse, então, eles fossem embora juntos para sua casa. E aí acontecia esse caminho de volta. Ali havia a noite de núpcias, onde eles consumavam a relação do casamento, e festa. De 7 a 14 dias de festa sem parar. Era uma grande festança aí que tinha naquele período. Né? Então esse era o processo de casamento nos tempos de Jesus, nos tempos ali dos primeiros séculos da igreja. Né? E é justamente essa figura toda que as Escrituras usam, então, para falar da nossa relação como igreja. Né? O noivado já foi feito. Nós já estamos prometidos a Cristo como noiva. O Senhor já pagou o dote, que era entregar a sua própria vida. Ele deu o seu sangue por nós. O intervalo é esse período que nós estamos aí nos preparando como noivas, nos adornando, nos purificando, nos limpando para nos apresentarmos para Ele. E então chegará o tempo em que o noivo virá com os seus amigos, os seus anjos, para nos buscar. E para então nós participarmos das suas bodas, que vão durar por toda a eternidade. Bem, algo nesse texto também me chama bastante atenção, que é o nome que é dado a esse momento. Né? Bodas, casamento. Não tem segredo nenhum com relação a isso. Mas a imagem do cordeiro que me chama a atenção, porque há tantas expressões que poderiam se referir a Jesus, né? Nós temos um sem número de expressões que são dadas aqui. Poderia ser as bodas de Cristo, as bodas de Jesus, as bodas do Senhor, as bodas do Rei, as bodas do Príncipe da Paz, as bodas do Conselheiro maravilhoso, tantas coisas que poderiam se referir a Cristo. Mas Cristo faz questão aqui de ser lembrado como o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Cristo faz questão de que a sua noiva o reconheça como aquele que se entregou, como aquele que deu a vida. Veja, Efésios, vamos lá, capítulo 5, dos versos 25 ao 27. Efésios, capítulo 5, do 25 ao 27. O apóstolo Paulo aos Efésios escreve o seguinte: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a mensagem que Apocalipse 19 faz questão de ressaltar, de que as bodas são do Cordeiro. O casamento é entre a igreja, entre o povo e aquele que morreu por esse povo. O casamento é entre nós e aquele que se entregou por nós. Aquele que deu voluntariamente a sua vida em nosso favor. Isso é bastante importante, é bastante significativo. Cordeiro, aquele que se entregou. E a noiva, e a esposa então agora? Quem é? É aquela que se adorna, é aquela que se atavia
né, aqui na nossa versão, ou seja, que se embeleza, que se enche de adornos. Mas também interessante é vermos de onde vem esse linho fino que ela se veste. Ela se veste, ela se adorna, mas quem oferece o linho é o próprio Cristo. Quem entrega as vestes brancas, quem entrega os linhos puríssimos, é o próprio Senhor. Ela só tem o trabalho ali de se vestir e de se arrumar, mas o linho fino, o linho puro, foi dado a ela. Isso está em perfeita harmonia com o que diz Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que o texto diz aqui que o linho fino, o texto de Apocalipse, diz que o linho fino, o linho puro, são os atos de justiça dos santos. Esses atos de justiça são dados pelo próprio Deus. Está em perfeita harmonia com o que diz Efésios, que as nossas obras de justiça são obras da graça de Deus que nos são concedidas. Veja, nós andamos em justiça, nós somos adornados e preparados pelo Senhor, nós somos santificados pelo próprio Cristo para sermos apresentados a Ele perfeitos, como noiva adornada para o seu marido, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja que o Senhor aguarda receber no dia das suas bodas. Essa é a igreja que o Senhor espera que se apresente para Ele, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja sem defeitos. E aqui o texto faz claramente um paralelo entre os versos 1 a 5 e os versos 6 a 9, que são o objeto do nosso estudo nessa noite. Porque o verso 1 a 5, os versos 1 a 5 vão falar de uma meretriz, de uma prostituta, de uma mulher totalmente corrompida e pecadora. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 19. Porquantos verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui há um paralelo entre uma grande prostituta, uma grande meretriz, uma mulher imunda, uma mulher inadequada, imprópria, que mata os santos. E a igreja do Senhor, uma noiva virgem, pura, adornada, preparada para o seu marido. Essas duas figuras, elas são muito representativas, são muito simbólicas. A grande meretriz é trabalhada em todo o Apocalipse e, na verdade, em toda a literatura profética das Escrituras como sendo um sistema religioso falso, como um sistema político corrompido, como um sistema de governo totalmente corrupto que atua no mundo. As falsas religiões, os falsos ensinos, os falsos mestres, a falsa igreja, os falsos governos, todos aqueles que tentam corromper o povo de Deus, são categorizados aqui nas Escrituras como a grande meretriz, também chamada de Babilônia. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 29, dos versos 1 a 5, mostrando a derrota a destruição desse domínio que tenta corromper a igreja do Senhor, que tenta nos seduzir com a sua malícia, que tenta nos atrair com o seu engano, com as suas astúcias malditas.
Quando há então a destruição desta, nós podemos olhar e ver a noiva que permanece pura, que permanece para se casar, para se apresentar para o seu noivo naquelas bodas. Veja que tanto Efésios capítulo 5 que nós lemos, quanto Apocalipse 19 falam da pureza dessa noiva, da pureza da igreja. E aí cabe a nós pensarmos um pouquinho aqui também sobre o que significa essa pureza que a palavra do Senhor está nos dizendo. E a primeira coisa, a mais óbvia talvez, seria pureza moral. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja sem pecados. Deus quer uma igreja que seja fiel à sua palavra. Deus quer uma igreja que seja fiel aos seus princípios, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, às suas ordenanças. Deus quer uma igreja santa, que vive em santidade, que vive longe, apartada de pecados, uma igreja que não se envolva com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada a Deus. Deus almeja uma igreja limpa para si, para o seu Cristo. Então a pureza moral é a primeira marca da igreja. Quando nós estudamos a respeito da igreja, a gente vê 4 marcas históricas da igreja, são trabalhadas desde os primeiros pais da igreja. A igreja é una, ou seja, ela é uma só em todo o mundo, apesar de nós chamarmos de sexta igreja presbiteriana, né? Quarta igreja, 11ª, 18ª, ou igreja presbiteriana Betel, seja qual for, igreja batista X, igreja Assembleia de Deus, a igreja do Senhor, ela é una, ela é uma só, ela está espalhada em pequenas igrejas locais, mas ela é uma só. A igreja do Senhor é una, mas ela também é santa. Ela é uma igreja pura. A pureza moral deve ser uma marca dessa igreja. A igreja é una, santa, católica. O que significa católica? Universal. Ou seja, em todo o mundo, a igreja do Senhor, todos aqueles que servem a Jesus fielmente, são membros da mesma igreja, da igreja de Jesus Cristo. E ela é apostólica, ela é una, santa, católica e apostólica. O que significa apostólica? Que ela está fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Lembra o texto que nós lemos ao longo da liturgia, Atos 2? Quando dizia que aquela igreja permanecia unânime, firme na doutrina dos apóstolos. É isso, é a igreja apostólica, uma igreja que está firmada nos ensinos dos apóstolos. Uma igreja una, santa, católica e apostólica. É a igreja que Jesus deseja receber. E quando a gente fala então de santa, é fácil para nós pensarmos, uma igreja sem pecado. Mas essa pureza também se manifesta numa pureza doutrinária, ou seja, ela é apostólica, ela está firmada no ensino, ela está firmada na palavra do Senhor, e ela tem que ser pura com relação às Escrituras. Pureza doutrinária é uma marca, uma característica da verdadeira igreja de Jesus Cristo, e Jesus almeja receber para si uma igreja pura doutrinariamente. Por isso que nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos nos dedicar à pregação fiel da palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ser uma igreja que tenha escola bíblica dominical e que os membros frequentem essa escola para aprenderem mais da palavra do Senhor e para serem tornados puros doutrinariamente. É por isso que essa igreja precisa se empenhar no estudo bíblico consistente.
É por isso que essa igreja precisa cultivar a devoção diária em casa, lendo e refletindo nas Escrituras. É por isso que essa igreja precisa de congressos, de conferências, de seminários. É por isso que essa igreja precisa de pastores que sejam formados e forjados em bons institutos bíblicos, em bons seminários, em boas universidades teológicas, porque a pureza doutrinária é importante para Cristo. Não é algo que se despreze, não é algo que se torne secundário. Cristo não quer para si uma igreja que vive apenas uma pureza moral, que seja santa e que não tenha pecados. Cristo quer uma igreja que creia na verdade do Evangelho, tal qual Ele a revelou. É por isso que nós precisamos combater heresias. É por isso que nós precisamos zelar pela nossa doutrina. É por isso que nós precisamos nos lembrar da nossa confessionalidade e nos lembrar que nós somos uma igreja que crê em coisas. Uma igreja que crê em verdades, doutrinas que podem ser estudadas e aprendidas das Escrituras. Por isso que nós somos uma igreja fiel à palavra do Senhor, fundamentalista, ou seja, fundamentada nas Escrituras. Nós não podemos abandonar, nós não podemos negociar essas verdades, nós não podemos negociar nossos princípios em prol de nada, irmãos. Nós não podemos ouvir qualquer ensino por aí. Nós não podemos seguir qualquer mestre por aí, qualquer voz que brade por aí. Nós não podemos cair nas armadilhas dos falsos mestres, dos lobos, que estão aí espalhados pela internet afora, ensinando suas mentiras, suas heresias, seus ensinos errôneos. Não, nós precisamos amar a palavra de Deus, para que possamos nos apresentar a Ele como uma noiva pura. Doutrinariamente. Isso não é algo secundário. Isso é algo extremamente importante. Nós precisamos conhecer aquilo que cremos. Nós precisamos ter condições de, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, dar a razão da nossa fé a todos quanto questionarem. Você precisa saber em que você acredita. Você precisa saber o que a Bíblia ensina sobre salvação, sobre pecado, sobre a graça, sobre tantos assuntos que ela faz questão de abordar com muita clareza. E aqui eu retorno uma vez mais, então, a citar a nossa confissão de fé, ainda no capítulo 25, que fala sobre a igreja do Senhor. Ele diz: esta igreja católica, ou seja, universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, então, as igrejas locais, a sexta igreja, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. O que esse trecho da confissão de fé está dizendo? Que existem igrejas locais que são mais puras, e tem igrejas locais que são menos puras. E essa pureza está relacionado ao quão intensamente é ensinado e abraçado o Evangelho, e administrado os sacramentos e celebrado o culto público. Então a pureza do culto, a pureza do ensino, a pureza da doutrina da igreja vai determinar a pureza daquela igreja. Então há igrejas locais que são mais puras do que as outras. Nosso papel não é julgar, dizer, eu acho que a igreja tal é menos pura do que nós aqui. Não, eu acho que a igreja X está um pouco mais pura do que a gente. Não. Nosso papel é lutar para que sejamos sempre uma igreja fiel, uma igreja pura. Por quê? E aí vem mais um trecho da confissão que diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo,
mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Ou seja, a mais pura igreja do Senhor que está nesse mundo também está sujeita a se contaminar. Também está sujeita a permitir com que os males, as heresias, os falsos mestres entrem. Por isso nós precisamos guardar. Por isso nós precisamos nos blindar, nos cercar. Por quê? Porque nos Estados Unidos hoje mesmo, a igreja presbiteriana, lá em sua maioria, é considerada uma igreja liberal. É considerada uma igreja totalmente impura para os padrões das Escrituras. É uma igreja que não é parâmetro mais de fidelidade ao Senhor. E algumas delas nós poderíamos encaixar aqui e dizer, são consideradas sinagogas de Satanás. São igrejas que se afastaram completamente das Escrituras, mas que um dia foram modelos de pureza para nós. Inclusive, na Inglaterra, onde a Confissão de Fé de Westminster foi escrita por piedosos e tementes homens de Deus, que se reuniram numa assembleia para compor esse texto. Hoje é uma nação totalmente sem Deus. É uma igreja que morreu naquela nação. É uma igreja que hoje está impura, está cheia dos mais diversos problemas, pecados, e se afastou completamente da palavra de Deus. A mesma igreja que escreveu esse texto dizendo, olha, as mais puras estão sujeitas à mistura e ao erro, caiu nesses erros. Por isso nós precisamos nos guardar, para que sejamos apresentados a Deus como uma igreja pura, perfeita, imaculada, sem rugas, sem manchas, uma igreja, uma noiva bonita, adornada para o seu marido. E por fim, o último verso de número 9, diz assim, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Felizes, irmãos, bem-aventurados são aqueles que são convidados a participar dessa grande festa que haverá, as bodas do Cordeiro. Esses convidados são também a própria noiva. Isso é interessante porque há aqui uma sobreposição de figuras, de imagens. Os convidados da festa são também a noiva. Essas duas imagens se unem aqui e se completam. Noiva e convidados são a mesma coisa. Quando nós somos chamados a participar das bodas, nós nos tornamos então noiva do Cordeiro. Lembra do capítulo 22 de Mateus, quando Jesus conta a parábola do grande banquete? Ele diz então, no verso 3 de Mateus 22, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Jesus está contando uma parábola ali, dizendo, olha, havia um grande banquete, uma festa de casamento. E o Senhor chamou então seus servos e falou, vão lá convidar as pessoas, meus amigos, meus familiares, para virem celebrar a festa de casamento do meu filho. E o texto diz que esses convidados não se interessaram, não quiseram participar da festa. Então lá no verso 9 e 10, Jesus diz, e depois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Uma interpretação dessa parábola é que a nação de Israel, os convidados prioritários, os primeiros convidados da festa, aqueles que eram um povo de Deus, achegados do Senhor, foram convidados para as bodas do Cordeiro, e muitos deles não quiseram participar. Lembra o que disse Jesus?
Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Logo então, os servos saem a convidar gente de todos os cantos. Gente de toda tribo, língua, raça e nação. Gente do Brasil, gente da América Latina, da África, gente de todo canto. E nós então somos os convidados para esse banquete. Nós somos os mais novos convidados para as bodas do Cordeiro, para festejarmos com ele uma festa que, diferente das tradições judaicas, não vão durar 7 a 14 dias, mas que vão durar por toda a eternidade. Que nós estejamos preparados então para nos apresentarmos como noivas adornadas para o nosso marido. E aí, para a gente encerrar, algumas rápidas aplicações. Primeira, nós precisamos proclamar a verdade para que todos os convidados desse banquete recebam um convite. Lembra lá do primeiro verso que lemos? Uma grande multidão. Então, essa grande multidão ainda tem muito para crescer. Essa grande multidão ainda tem muitos eleitos de Deus espalhados por esse mundo que precisam ser chamados eficazmente pelo Evangelho. E esse chamado eficaz do Espírito no coração dos homens ocorre por meio da proclamação da palavra de Deus pregada pela sua igreja. Então nós precisamos sair por aí proclamando, pregando, falando do Evangelho, anunciando a mensagem, para que essas bodas estejam cada dia mais cheias. Essa é a primeira lição para nós nessa noite. Nos empenhemos na evangelização, nos empenhemos nas missões. Semana que vem nós vamos celebrar o DIP, Dia da Igreja Perseguida. Traga a sua oferta para ajudar. Ore esse propósito, se empenhe, se envolva, se dedique, se possível, abra o seu coração para Deus tocar e te mandar proclamar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Pode começar aqui. Pode começar com seus vizinhos. Não precisa ir para a África amanhã, não. Mas quem sabe um dia. Comece, fale de Jesus para o seu porteiro. Fale de Jesus para o motorista do Uber. Fale de Jesus para o seu colega de trabalho. Fale de Jesus para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo. Proclame essa mensagem para que essa festa esteja lotada de grande multidão. Segunda lição. Precisamos nos adornar como noivas para o nosso esposo. Precisamos vestir essas vestes brancas de linho puro, finíssimo, que o Senhor nos deu. Que são as nossas boas obras, que são a pureza doutrinária e que são a pureza moral. Eu e você, irmãos, precisamos nos dedicar. Precisamos nos adornar para o nosso marido. Eu lembro do dia que eu cheguei no meu casamento. Estava lá na frente, tremendo igual vara verde. E um véu lá na porta cobrindo, de repente eu vi só um vulto por trás, não conseguia ver nada. E na hora que aquela cortina se abriu, não teve jeito. A lágrima começou a escorrer, eu falei, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Daí a pouco estava eu chorando. Porque a imagem da minha noiva chegando para mim, bela, adornada, toda bonitona, foi muito impactante para o meu coração. É assim que nós precisamos nos apresentar para o nosso noivo. Nós precisamos nos adornar, nos preparar para ele. Nós precisamos empenhar as nossas vidas, irmãos, a mantermos a nossa santidade, a não negociarmos isso de forma alguma, a mantermos a nossa pureza doutrinária e defendermos os princípios da palavra de Deus e dizer, certo é certo, errado é errado, é isso que a Bíblia diz, isso a Bíblia não diz, sai fora. E fazermos boas obras, adornos para a beleza da igreja do Senhor. Terceiro, nós devemos aguardar com grande expectativa e prudência a vinda do noivo.
Quando o noivo vier para o seu encontro conosco, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós precisamos estar prontos, preparados. Nós precisamos estar o tempo inteiro prontos, irmãos. Se Jesus nos chamar hoje, seja por meio da morte ou seja por meio da sua vinda, nós precisamos estar prontos para estar diante dele, como noivas prudentes, não como aquelas que foram pegas desapercebidas, sem o azeite na botija. Quarta lição, precisamos cultivar um santo relacionamento com o noivo. Não tem jeito, não existe casamento se não tiver intimidade. Não existe um casamento feliz, saudável, se não houver congruência de ideias, se não houver concordância, se não houver acordo, se não houver uma relação de amor, de compartilhar ideias, sonhos, sentimentos, de compartilhar a vida. Não existe um casamento sem isso. Não existe uma relação entre Cristo e sua igreja, se não houver intimidade entre eles. Você e eu precisamos orar mais. Precisamos nos envolver mais com o noivo. Precisamos nos dedicar mais a Jesus. Conhecer mais a sua palavra. Orar mais. Nos empenharmos mais nos meios de graça, jejum, louvor, culto público, adoração coletiva, adoração privada nos nossos lares, culto doméstico. Nós precisamos nos empenhar para sermos mais próximos, mais íntimos de Jesus, o nosso noivo. E por fim, nós precisamos amar a igreja de Cristo como Ele ama. Nós somos a noiva. A noiva de Cristo é composta por muitos membros. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos amar a igreja como Ele a ama. Nós precisamos nos envolver mais com a igreja. Gente, chega de sermos crentes descomprometidos. Chega de sermos apenas ouvintes, apenas frequentadores de culto, apenas telespectadores da graça do Senhor acontecendo. Nós precisamos ser envolvidos com a obra do Senhor. Não adianta nós dizermos que amamos o noivo e desprezarmos a sua noiva. Não dá para nós falarmos que amamos a Jesus, mas a obra de Jesus, a noiva de Cristo empenhada nesse mundo, você despreza. Você não se envolve, você não tem tempo, você não se dedica, você não está disposto a servir, você não está disposto a dar o seu nome para liderar, para se envolver, para se dedicar, você não está disposto a sacrificar do seu tempo. Você não está disposto a oferecer os seus dons que foram dados pelo próprio Deus para servir na sua igreja. É tão difícil achar lideranças. É tão difícil achar pessoas que estejam dispostas ao serviço. É tão difícil achar pessoas que estejam dispostas a vir aqui, se dedicar para cantar, para tocar, para ensaiar. É tão difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a vir aqui, cultuar a Deus. Liga para o Guanaí, pede ele a lista dos membros da igreja e faz uma comparação. Se você olhar todos os membros da sexta igreja, esses bancos eram para estar todos lotados. Mas o que acontece é que a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, é desprezada por nós. Nós beijamos Jesus e batemos na cara da sua noiva. Nós dizemos que amamos a Cristo, mas cuspimos na cara da sua noiva. Nós estamos aí, queremos ser crentes sentados, tranquilos, sossegados, de boa. Departamento infantil precisando de gente para trabalhar, mas eu não quero. A UMP precisando de gente para trabalhar, não quero. A UPA precisando de gente para trabalhar, não dá. Estou muito ocupado, estou muito isso, estou muito aquilo, não tenho experiência, não estou interessado. Queridos, nós precisamos ser noivas dedicadas.
Nós precisamos amar a noiva, o corpo de Cristo, nós precisamos amar essa igreja, nós precisamos amar a igreja como Cristo amou, e o que Cristo fez por sua igreja? Cristo se deu, Cristo se entregou, Cristo morreu pela igreja. E muitos de nós não estamos dispostos a morrer pela igreja, não. Muitos de nós não estamos dispostos a fazer o mínimo pela igreja do Senhor. Queridos, nós somos uma noiva, nós precisamos nos adornar para o nosso marido. Cristo há de voltar, essas bodas vão acontecer e nós precisamos estar preparados para estar com Ele lá. Que essas lições fiquem no nosso coração. Que você saia daqui hoje dedicado. Que você saia daqui hoje decidido a se entregar mais por Jesus, pela sua obra. Que você saia daqui hoje decidido a se oferecer mais, a se voluntariar mais. Que você comece a pensar hoje o que você poderia estar fazendo para a igreja do Senhor que você não está fazendo. Que você comece a pensar hoje onde você podia estar se dedicando mais, se envolvendo mais. Que você comece a saia daqui hoje pensando, eu preciso urgentemente tomar uma decisão de ser alguém útil na obra do Senhor. Seja, não, eu não sei fazer nada, não tenho, mas eu sou bom de varrer, pátio. Procura o Flávio que ele vai ficar muito feliz em receber sua ajuda. Mas nós queremos pessoas, e quando eu falo nós, eu não falo só o pastor Pedro, o pastor Maico, não. Eu falo Cristo, o Senhor quer uma igreja ativa, uma igreja dedicada, um povo que se envolve, um povo que ama, um povo que zela pela noiva do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar, nos envolver. Sonoplastia precisa, departamento infantil precisa, a zeladoria precisa, o diaconato precisa, o presbiterato precisa, todo mundo está precisando de ajuda, nós estamos precisando nos dedicar mais à igreja do Senhor, fazer com mais excelência, fazer com mais beleza, fazer com mais amor, amor por Cristo, o nosso noivo, e amor pela noiva. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Vamos orar? Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou para esse banquete. O Senhor nos convidou e nos deu condições de ouvir o Teu convite e atendê-lo. Por isso estamos aqui hoje, Senhor, como igreja Tua, que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja pura, santa, adornada para o Senhor, para que quando o Senhor retornar para nos buscar, para essa grande festa, nós estejamos todos enfeitados de boas obras, de bons atos, de santidade, de pureza doutrinária. Nos ajude, Pai. Nós pedimos ao Senhor que nós sejamos capazes de cumprir aquilo que a Tua palavra demanda de nós, de sermos fiéis, de sermos dedicados, de sermos comprometidos, de estarmos prontos, ó Deus, sempre para o Senhor, para que sempre que o Senhor nos chamar, nosso braço esteja estendido para ir. É a oração que te fazemos, pedindo que o grande amor de nosso Deus Pai, a graça redentora do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com o teu povo hoje e para sempre. Amém.